Olá! Nesta aula, você conhecerá uma ferramenta de gestão financeira que desenvolvi para atender às necessidades de micro e pequenas empresas. Nessa primeira parte da aula, apresentarei os conceitos norteadores da ferramenta e explicarei como ela funciona. A gestão financeira de uma organização é feita por meio de controle de patrimônio, controle de caixa, controle dos resultados financeiros. A ferramenta que apresentarei a você engloba todos esses aspectos da gestão, além de ser um recurso de fácil utilização e nenhum custo. Trata-se de um conjunto de planilhas com fórmulas elaboradas com o programa Excel, organizadas em abas. Cada aba traz uma demonstração contábil, começando com o balanço patrimonial de 31 de dezembro. Em seguida temos fluxo de caixa do mês de janeiro, demonstração do resultado do exercício, a DRE, do mês de janeiro, e balanço patrimonial de 31 de janeiro. Note que as abas seguintes repetem a estrutura das abas de janeiro, permitindo a demonstração de todos os meses do ano. Isso quer dizer que, para saber usar essa ferramenta, basta compreender o significado dos conceitos e aprender as funcionalidades presentes nas 4 primeiras abas. Vamos a elas então. O balanço patrimonial é uma demonstração contábil obrigatória. Ela registra o patrimônio da empresa em um determinado dia do ano. Por isso, é uma planilha estática. Não registra o que aconteceu em um período, e sim como a empresa estava em 31 de dezembro. A ferramenta permite discriminar o balanço em 2 partes. Do lado esquerdo ficam os ativos, ou seja, o patrimônio constituído de bens e direitos. Do lado direito fica o passivo, que são as obrigações da empresa. Vamos relembrar que dados devem ser inseridos nessas células da planilha. Ativo. Bens. Inclui dinheiro em caixa, aplicações, estoques e os bens não circulantes como máquinas, instalações, veículos, entre outros. Direitos. São valores a receber, provenientes das vendas a prazo e por cartão de crédito. Passivo. Capital de terceiros. São contas a pagar para fornecedores, salários do mês e encargos, empréstimos e financiamentos. Capital próprio. É o patrimônio líquido da empresa. Lembrando que patrimônio líquido é igual a ativo total menos capital de terceiros. Vamos agora falar do fluxo de caixa. Ele representa o que acontece no caixa da empresa. Por isso, é uma aba de conteúdo dinâmico. Você deve registrar diariamente todos os valores recebidos, que são as entradas, e pagamentos realizados, as saídas. Note que esta planilha tem uma coluna para o nome das contas e outras 31 colunas, uma para cada dia do mês. No final, há a coluna da soma dos valores. A ferramenta apura o saldo de caixa considerando os lançamentos feitos até a linha 26. Os valores lançados a partir da linha 30 da planilha não alteram o saldo do caixa, mas são fundamentais para o balanço da empresa e para a DRE, demonstração do resultado do exercício. Todas as contas do caixa alteram a DRE ou o balanço, mas as compras, sejam elas à vista ou a prazo, não alteram diretamente o DRE. Primeiramente, o sistema calcula o custo da mercadoria vendida, CMV, conta que aparece na DRE. Para calcular o custo da mercadoria vendida, use a fórmula CMV é igual a estoque inicial, que é o estoque final do balanço do mês anterior, mais compras de matéria-prima realizadas no mês, menos estoque final. A DRE, demonstração do resultado do exercício, apresenta o lucro ou prejuízo que a empresa teve no mês. Essa planilha é preenchida automaticamente com os dados oriundos da planilha do fluxo de caixa. Acompanhe aqui. Receitas, discriminando vendas feitas à vista e a prazo. Custo variável, incluindo o custo da mercadoria vendida e impostos sobre as vendas. Lucro bruto, ou seja, receita menos custo variável. Custos fixos, incluindo custo de depreciação e de encargos sobre os salários. Lucro líquido do mês, ou seja, lucro bruto menos o custo fixo.
Ponto de equilíbrio, que é quanto a empresa precisa vender no mês para pagar todos os custos e ter lucro zero. O ponto de equilíbrio é traduzido na fórmula custo fixo dividido pela margem de lucro bruto, que quer dizer lucro bruto dividido pelo valor obtido em vendas. Essa planilha de balanço é semelhante àquela que vimos na primeira aba, com a diferença de trazer valores referentes a um mês específico do ano corrente, nesse caso o mês de janeiro. Ela também é munida de dados de outras planilhas do mês em questão, facilitando o preenchimento. Quando você concluir a planilha de balanço do mês, observe se o valor do patrimônio líquido da empresa é coerente. Por exemplo, se o patrimônio líquido do mês anterior era de 20 mil e houve um lucro na DRE de 5 mil no mês corrente, então o patrimônio líquido desse mês deve ser de 25 mil, os 20 mil mais 5 mil. Caso os sócios tenham feito uma retirada de lucro de R$1.000, o patrimônio líquido deve ser de 24 mil. Quando o valor do patrimônio líquido não é coerente, há um erro a ser apurado. Pode ser um erro de registros de receitas ou custos, de contas a receber ou a pagar, de contagem de estoques, ou até mesmo a existência de desvios, fraudes na empresa. Para concluir essa primeira parte da aula, saiba que as planilhas estão protegidas. Isso foi feito para evitar que o usuário, sem querer, altere as células que contêm fórmulas. Mas você pode complementar sua planilha adicionando contas próprias da sua empresa. Para desproteger a planilha, tecle em. Quando o sistema solicitar uma senha, apenas tecle Enter, pois não há senha. Depois que terminar de customizar sua planilha, lembre-se de protegê-la novamente. Por sua completude, as planilhas dessa ferramenta permitem a gestão financeira em sentido amplo, servindo para fins de controle, proteção de investimentos, projeção de investimentos e planejamento de ações. Agora, veja como ela funciona na prática, assistindo ao vídeo com a segunda parte da aula. Até breve.